O livro do qual vos vimos falar hoje tem como título As Velas Ardem até ao Fim e foi escrito por Sándor Márai. Sándor Márai nasceu numa pequena cidade da Hungria em 1900. Foi um importante poeta, dramaturgo, um dos maiores escritores da língua húngara, tendo alcançado grande sucesso no seu país. Para além de escritor, foi também cronista e jornalista. Suicidou-se em 1989 e, já depois da sua morte, acabou por receber o Prémio Kossuth, sendo desta forma reconhecido todo o seu valor. As Velas Ardem até ao Fim é um romance que nos fala da amizade entre dois homens, Henrique e Conrado. Os dois eram bastante diferentes um do outro. Henrique era rico e nobre e foi educado para combater, enquanto que Conrado provinha de uma família pobre e em decadência e tinha uma paixão imensa pela música. No entanto, e apesar disto, os dois tinham uma amizade muito preciosa, conheceram-se aos 10 anos de idade e eram inseparáveis. Citando a obra, eram a encarnação da ideia de amizade. Mas certo dia, esta amizade sofre um revés. Conrado deixara tudo e desaparecera sem dar qualquer explicação. Esta inesperada partida estava por detrás de um grande segredo que os uniu, mas que também os separou. Desde essa altura que Henrique nunca mais tivera notícias do seu amigo, esperando, no entanto, que um dia o pudesse voltar a reencontrar. Até o dia em que recebe uma carta. Essa carta era de Conrado, que já não via há 41 anos, e que lhe dizia que estava de passagem pela Hungria e que o iria visitar nessa noite. Chegara então o dia pelo qual os dois tanto esperaram. O dia que os manteve vivos durante tantos anos. O dia de saber toda a verdade por detrás daquela partida e separação. É então em torno deste encontro que vai girar o resto do livro, em torno da longa conversa que os dois tiveram, ao longo da qual foram expostos vários acontecimentos que antecederam a partida de Conrado, bem como a interpretação que Henrique faz dos mesmos, tentando sempre arranjar justificações para os segredos existentes entre aqueles dois amigos, e também respostas a questões que formulou ao longo de tantos anos de solidão e às quais apenas Conrado poderia responder. Para averiguar tudo isto, Henrique tentou dar início a um diálogo que acabou por se transformar num monólogo, pois Conrado praticamente não respondera a nenhuma das suas questões. Mas mesmo assim, no fim daquele discurso bastante acusatório, Henrique conseguiu perceber tudo aquilo que precisava de saber para poder seguir em frente. Passando então à parte da apreciação crítica, podemos facilmente dizer que o título desta obra relata muito bem tudo aquilo que nela é descrito, pois tal como uma vela tem de arder até ao fim, também todas as outras coisas precisam do final, seja ele feliz ou não. E neste caso esta amizade tinha muitas pendências, porque Conrado partiu muito repentinamente e portanto ainda havia muitas coisas por dizer entre os dois, e isso fez com que então esta amizade precisasse de um desfecho, que foi conseguido a partir desta última conversa que eles tiveram. O principal assunto deste livro é, sem dúvida, a amizade, o valor da amizade. Pois por mais que sejam exprimidos sentimentos como a inveja, a vingança, a traição ou até mesmo a ilusão, este livro mostra-nos que a verdadeira amizade não tem um prazo de validade, não tem interesses secundários por detrás. Outro dos temas é a desigualdade de classes, pois um dos amigos era pobre e o outro era rico. E se quiséssemos aprofundar ainda mais este tema, poderíamos dizer que este livro é uma autêntica reflexão sobre a possibilidade da amizade entre pessoas diferentes. Será possível uma amizade entre desiguais? Entre pessoas que nada têm a ver uma com a outra? Na minha opinião, claro que sim. A amizade não está nos bens materiais, está sim no coração de cada pessoa. Por outro lado, a passagem do tempo está também muito bem representada neste livro, pois as personagens estiveram separadas durante um período muito longo e durante essa época o tempo tornou-se fundamental para sarar as feridas, para acalmar a dor e o desejo de vingança e até mesmo para refletir sobre o silêncio e a solidão. E foi talvez o tempo quem permitiu a reconciliação das duas personagens. É também nesta parte que se encontra uma das fases mais bonitas e enigmáticas de toda a obra, que é a seguinte. Uma pessoa prepara-se para alguma coisa durante a vida inteira. Primeiro, sente-se ofendido. Depois, quer vingança. A seguir, fica à espera. Esta frase representa exatamente o momento após aquela separação, principalmente do ponto de vista de Henrique, que no final daquela partida ficou muito triste, desiludido e revoltado, e só pensava em vingar-se. No entanto, com o passar do tempo, este simplesmente ficou à espera que chegasse o momento de esclarecer tudo com o seu amigo. Mas claro que tudo isto não seria tão valioso se não fosse a forma como a obra está escrita. O vocabulário acessível e a fluidez no discurso fazem com que seja uma obra muito fácil de ler e que não exija demasiada concentração por parte do leitor. Para mim, a parte mais impressionante em todo o livro foi mesmo a linha de raciocínio contínua que existe ao longo do monólogo, porque Henrique tem a capacidade de relatar vários acontecimentos, fazer reflexões pelo meio, viajar pelas suas memórias e não deixa uma única ponta solta. Por vezes nós achamos que ele está a divagar um pouco nos seus pensamentos e no seu discurso, mas depois apercebemos de que na realidade tudo aquilo tinha um motivo de ele estar a dizer. E portanto esta obra intercala momentos de exaltação e de calmaria com momentos de reflexão
descrição e não se torna de maneira nenhuma monótona. Se tivéssemos que apontar um aspecto negativo a este livro, seria o facto de apenas nos ser apresentada a perspectiva de uma das personagens, neste caso de Henrique. Nós não sabemos como é que Conrado contaria estes mesmos factos, mas por outro lado achamos que isso pode ter sido uma maneira do autor permitir ao leitor imaginar esse outro lado da história e manter algum mistério no ar. Posto isto, obviamente que vos recomendamos a leitura deste livro por ser tão empolgante e cativante. Isto, juntamente com a enorme variedade de temas, transformam esta história num verdadeiro livro sobre a vida.